É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Voltamos ao nosso segundo bloco, continuando falando sobre educação no trânsito, e o Alessandro está falando para a gente sobre essa questão, né, das pessoas não terem esse cuidado no trânsito, não ter essa educação, não ter essa direção defensiva, né? Tem muitas coisas dentro disso que tem que tomar cuidado, né, Alessandro? Sem dúvida, você falou um termo que a gente usa muito na formação, que é direção defensiva. Quando a gente fala direção defensiva, o conceito ele é bem simples, né? É você imaginar que a outra pessoa que está no trânsito vai errar e você vai se antecipar aquele erro, né? Vamos dar um exemplo que você está dirigindo e você percebeu duas crianças na calçada brincando de bola. O que é direção defensiva? É você imaginar que aquela bola vai escapar delas e elas vão atravessar a rua atrás daquela bola e você, então, defensivamente, você já vai imaginar aquele erro e vai diminuir sua velocidade, vai dar uma buzinada, né? Então, quando a gente sai para o trânsito de maneira defensiva, com uma direção não... Tem a defensiva, Ofensiva, tem a agressiva, né? A ofensiva, Ofensiva. tá tudo assim meio... Então, a gente tem que sair de maneira defensiva, a gente não está no embate no trânsito. Não está sozinho, né? Não está sozinho. E quantas vezes a gente tem a sensação que a gente está disputando com outras pessoas? Exato. A gente estava falando de... Esses dias falaram de motoboy, alguém lá, não lembro, numa conversa, eu falei, mas vem cá, você pede pizza? Ah, eu peço, mas quem que entrega a tua pizza? É o motoboy, então... reclama se chegar gelado. Você não pode falar do cara motoboy, eles estão fazendo o trabalho deles, o que a gente tem que fazer? Dá lugar para eles Respeitar passarem, né? também e cobrar deles também o respeito. Sim. Então, não é todo motoboy ruim, tem cara Sim. muito bom, não é todo condutor que é agressivo, Então, assim, a gente não pode generalizar, mas a gente tem que trabalhar nessa questão do comportamento, né? Eu acho que o trânsito, eu vejo assim, reflete muito o teu comportamento em outras áreas Sim, da tua vida. exato. Sim. Você vê que já as próprias vias mesmo já não tem lugar do motoboy passar, né? Não tem, Aí a ele tem que pessoa achar o buraco, vê né? que ali tá vindo, né? Às vezes ele até buzina, em vez de já começar a ir encostando para deixar ele passar, dar passagem, né? Não, porque eles vão para frente, mas eles têm passagem, eles não precisam ficar enfrentando a fila, né? Exatamente. Não fazem isso, né? Então tem essa questão da educação ali também, né? A gente tem que... São pessoas que estão fazendo seu trabalho e a gente tem que estar dessa maneira, né? Facilitando, como a gente conversou no primeiro bloco, né? O ônibus, o motoboy que está ali, e aí a gente também, na formação lá dentro da autoescola, a gente pega muito pessoas com habilitação para trabalho. Frete, mototáxi, motoboy que vai fazer entrega. Então, a gente passa também, você tem essa conduta aqui, a gente tem harmonia no trânsito. Você quer fazer teu trabalho, entregar, pessoa que pediu uma pizza, pediu um lanche, vai receber, mas como você também não pode ser um condutor agressivo, porque aí a violência gera outra violência, o condutor do carro fala, o motoboy só buzina, corta, passa pela direita, aí eu vou fechar, eu vou isso, então... Essa parte vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve que não resolve, não chega a lugar nenhum. E aí, né? aí vai levando uma descarga de cortisol, vai ficando cada vez mais estressado. Se cada um fizer a sua parte, né? Isso começa a mudar. O problema é isso. A pessoa olha para si, né? Não olha para o outro. Esse que você falou, né? Esse olhar mais amplo, né? A gente está tentando sempre desenvolver nosso lado humano, assim, eu penso assim, né? Sempre quero... existe uma diferença muito grande. Humano, todos somos, né? Agora, ser humano, são poucas as pessoas que são, porque o ser humano é aquele humano que está em constante desenvolvimento. A gente nunca está pronto, né, gente?
mais legal é você, depois no slide lá no final, é tão legal você ir desenvolvendo e falar assim, pô, estou melhor um pouquinho que ontem, hoje eu sou um condutor melhor, parei de usar o celular, como qualquer área da nossa vida, na saúde, na alimentação, consegui diminuir refrigerante. Será que a gente não pode pegar isso para o trânsito? Conseguir ser um condutor melhor? Conseguir não estar usando o celular? É tão legal quando você fala assim, caramba, eu tenho consciência, porque quando você erra sem conhecimento, por não ter conhecimento, é totalmente justificável. Né? Vamos falar o termo que usa, né? Você é ignorante porque você não conhece aquilo. Quando você passa a ter conhecimento, você passa a ter mais, você tem que ter mais consciência daquilo. É exatamente isso que você falou. O termo ignorância, as pessoas às vezes se ofendem com ele, né? E não é uma questão pejorativa em si. Não é. É o fato de você estar ignorando um conhecimento, ignorando você uma não informação. Tem noção daquilo, você não sabe que aquilo existe. Então, você ignora aquilo que você não sabe que aquilo existe. A gente até fala da ignorância inconsciente. Eu não tenho consciência de que aquilo existe. Então, eu sou ignorante em relação àquilo. Exatamente. Não é que eu sou ignorante de ser burro, de ser menor que Exato, sim. O termo, ele é assim, que a gente vai desde molequinho, ignorante, mas é o não ter conhecimento. A partir do momento que você teve conhecimento, você passa a ser responsável pelo aquele conhecimento. Aí você é um ignorante. Você é um ignorante consciente. É isso aí. E aí, se você passa a não aplicar... Aí você está sendo você já passa a colaborar para os erros, né? Porque, às vezes, a gente vê um cara com uma seta ligada há um tempão. Na hora, você vai raciocinar que o cara esqueceu a seta ligada e que se você não ficar alerta ali, ele vai entrar, ele dá seta para um lado, entrar para o outro, ele vai entrar na sua frente, alguma coisa vai acontecer. E não é porque você estava no seu direito, você estava certo, que você vai provocar a situação, né? Eu falo que é provocar a situação, facilitar para que aquilo aconteça. Isso acontece muito comigo. Então, olha só, eu estou falando... Para sempre com a seta ligada na minha frente. E eu de estar trabalhando em formação, falando Alessandro, de estar trabalhando no trânsito como instrutor, de ter autoescola, estar à frente da autoescola. Eu me cobro muito mais por causa que você falou. Eu tenho o conhecimento e tenho que dar o exemplo desse conhecimento. Exato. Então, eu me cobro mais nesse sentido, até quando eu estou no carro com meus filhos, com a minha esposa. O celular, né? A gente vai falar um pouquinho, tem alguns casos aí. Pode passar o slide para a gente? Olha só, a gente está falando aqui, levantamentos de maiores índices de acidente, né? Pegamos uma foto ali de um exemplo. Aquilo não chama uma bicicleta ou uma moto? Eu acho que é bicicleta. Desrespeitar a parada obrigatória. Será que a pessoa, a gente está falando de conhecimento, ela sabe que ela tem que parar? A maioria, vamos falar assim, 99% da pessoa sabe que ela tem que parar no cruzamento. Quando ela desrespeita aquilo ali, ela está correndo... o risco de atropelar alguém, de passar alguém, simplesmente porque ela não quis respeitar uma regra. Dirigir alcoolizado nem se fala, né, gente? A gente falar sobre isso hoje. Distância de segurança, né? Evitaria muitos acidentes se a gente tivesse uma distância de segurança. Forçar a ultrapassagem, às vezes você está na via, está com pressa, não é a faixa pontilhada para você passar, é faixa contínua e você vai colocar outras pessoas em risco, não é só a sua vida. O uso do celular, não tem como não falar sobre isso. Hoje a gente tá tem demais, que... Né? O celular, gente, tá uma coisa assim, uma tecnologia fantástica, mas eu não sei hoje se ele está sendo melhor ou pior, porque para educar filho está complicado. Sim. No trânsito está complicado. Então, o que a gente faz com essa tecnologia? É disciplina, né? Não é o autocontrole. É o autocontrole, porque não pode transformar uma coisa que é boa em coisa ruim, né? A partir do momento que ele está te dominando, aí já começou a ser ruim, mas está muito complicado mesmo. Passa o próximo para a gente, por favor. Olha, isso aí foi um acidente que aconteceu, gente, com o nosso instrutor, dando aula com o aluno em formação. O que chama atenção aqui? O condutor ali estava no Uber, tinha um pare para ele, olha o tamanho da placa, por isso que eu tirei foto. E ele simplesmente passou reto, usando o celular para ver o destino do que ele ia. Então, ele bateu no nosso carro, foi só danos materiais, o aluno
depois voltou para a autoescola, depois recuperou a aula, não teve nenhum machucado, ninguém. Mas é um exemplo que a gente está falando aqui da imprudência, do celular, do não respeitar a parada obrigatória. Né? Do piloto automático que entrou e deixa ligar lá e o carro vai. Então, a gente não pode brincar mesmo com o trânsito, né? É bom a gente falar sobre isso. Tem mais um aí para fechar? Isso aí a gente passa na sala de aula, na formação, né? Comportamentos positivos. Ser gentil no trânsito. Vamos pegar isso aqui. Tá faltando isso, a gente comentou, né? Ser gentil no trânsito, gente, não custa nada, não vai mudar a nossa vida só para melhor, você dá uma preferência. 3 minutos, você deu uma preferência, né? Não tem, a gente está assim, aquele embate, então tem coisa no trânsito que deixa a gente muito chateado, mas estamos aqui para isso, para melhorar, para evoluir e para a gente contribuir para esse trânsito nosso. Nossa vida é única, não tem outra oportunidade, não tem ensaio, não tem rascunho, é vida... É essa mesmo. É essa mesmo, você tem que fazer o melhor, seja no trânsito, seja em casa, seja como pai, como esposa, filho. Eu falo assim... Se tornar um ser humano diariamente. Diariamente melhorar um pouquinho. Como é difícil, né? Porque o caminho ruim é tão fácil de ir, né? E o caminho da desistência? Também. Melhor ainda. Tudo começou a confrontar, vou desistir. Você falou uma coisa, assim, às vezes eu pego um aluno, uma reprova, 2, não posso desistir. Eu falo, peraí, quantos anos você tem? Eu tenho 22, eu queria fazer uma troca com você. Você vai vir para a minha idade, 51, com carteira, e eu vou voltar para 22 sem carteira. Você quer? Eu topava fazer essa troca. Eu também. Eu ia fazer essa troca. Eu ia fazer essa troca. Aí o aluno olha assim. Falei, cara, você reprovou? Vamos tentar de novo. O que está faltando? O que está ruim? O examinador é muito rigoroso. Eu falei, o que depende de você? Como é que está a tua direção? Como é que foi o seu exame? Eu esqueci ali, deu uma vaciladinha, não olhei. Falei, aqui toda semana tem aluno aprovado e reprovado. Então, o que você tem que pensar? O que depende de mim? É aula? O que tá ruim? O financeiro? Financeiro é a única coisa que eu consigo te ajudar. A autoescola tem isso para te ajudar, parcela, divide, faz desconto. Isso aí eu falo para os alunos. Uma coisa que eu posso te ajudar no financeiro agora, ter vontade de ir lá levar uma frustração, levar um não, levar uma reprova, chegar lá, balançar e fazer de novo, só depende de você. E aí, quando o aluno fala nisso, com 20 e poucos anos, eu falo, gente, você está novo, você vai ter muitas reprovas ainda, você vai passar entrevista de emprego e não vai ser na primeira, você vai fazer está fazendo uma OAB, direito, você vai levar uma reprova no OAB, você vai fazer uma residência se for medicina, a vida tem muitas frustrações, então o exame... É só uma. É um que você vai ter que lidar com isso aí. Então, Alessandra, a gente está falando essa questão do que depende de você, né? Eu acho que a pessoa tem que olhar muito isso. Eu acho que o principal é isso. No trânsito, na educação. O que aconteceu esses dias, por exemplo, na vida? Eu saí atrasada. Aí peguei um trânsito horrível. Meu menino falou assim, nossa, essa pessoa andando devagar, olha, ele começou a ficar nervoso, porque o compromisso era dele, né? Aí eu falei assim, filho, não adianta ficar bravo com todo mundo. Quem tá errado somos nós, a gente saiu atrasada. A gente tinha que ter saído antes. Aí isso não ia perturbar. Então eu comecei a olhar mais pra si nisso, falei assim, a culpa não é de quem tá andando devagar, a culpa é minha que atrasei pra sair de casa. Começa nisso, né? Então, olhar mesmo, da gente ler. Isso vai abaixar até o nível de cortisol. Mas sabe que essa autocrítica aí, essa consciência é uma coisa que a gente, quando parece que é uma chave que você vira. Mas você fala assim, isso quem vive em autorresponsabilidade, porque é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro do que olhar pra mim e falar, eu poderia ter feito diferente. A gente, nessa formação que a gente faz, a gente trabalha com todos os perfis de alunos, vocês imaginam, né? Só um minutinho, Alessandra, a gente já continua daí, guarda aí onde você parou. Pode deixar. Que nós vamos falar de mais um dos nossos patrocinadores aí, que é o Colégio Gênios, ali na Praça João Pinheiro. Nossos resultados estão nos sorrisos que construímos em cada criança. É um colégio... Sorrindo, sim. As crianças amam o colégio. Os meus filhos estudam lá e eles são apaixonados pelo colégio. Se você está precisando de um colégio de período integral, do berçário até o fundamental,
na Praça João Pinheiro, Colégio Gênios, procurar a Kelly e o Fernando. Gente, eles são super acessíveis, valor também, são super, assim, fácil de negociar com eles. O ensino é muito bom, as professoras são muito amorosas com as crianças, minhas crianças amam estudar lá. A Maria tá lá desde que ela tinha 2 aninhos, ela tá com 7 anos e fala para ela que ela vai sair de lá. Ela vira uma pimentinha, porque ela realmente gosta do colégio. Eu também estou feliz, estou satisfeita com o colégio, então eu super indico Colégio Gênios na Praça João Pinheiro. Vamos lá? Da autorresponsabilidade. Nós paramos? A gente estava falando sobre os perfis de alunos que a gente pega. E o que a gente foi percebendo isso, né? Eu acho que serve em todas as áreas. Quanto mais um aluno ele é resistente ao aprendizado, ele está com uma mentalidade assim: o examinador é ruim, o carro travou, o instrutor é ruim. Essa culpa é sempre do outro. Parece que o processo dele não flui. Agora, tem aluno que chega, ele passa tudo de primeira. Aí, o que a gente começa a perceber? A mentalidade da pessoa, a positividade. Eu falo, a maneira como você se relaciona com o instrutor, lá na banca, a tua postura, como é que você... Porque você está sendo avaliado. Qual que é a maior dificuldade hoje dos jovens? Ser confrontado, ser avaliado e ser frustrado. Tem uma frase que a gente fala assim: quem educa frustra os filhos. Quem quer educar tem que frustrar os filhos, porque a frustração lá da vida lá fora é muito maior se ele não tiver tudo na mão, tudo hoje com a facilidade que a gente tem. E lá na autoescola ele passa por uma frustração de ser reprovado às vezes, eu já dirijo, mas chegou lá, esqueceu de dar seta, entrou numa contramão, acontece. Então, essa autorresponsabilidade que você falou, quando o aluno fala, o que eu falo assim, o que depende de você? Treina mais um pouquinho, financeiro a gente ajuda, mas agora o treinamento, vir para a aula, depende de você. O instrutor se identificou, tá legal? Então, tá tudo bem. Isso é legal, ter essa flexibilidade, né? Porque realmente acontece às vezes. Acontece, às vezes não dá liga com o instrutor, eu sempre falo ao aluno, não, Alessandro... E precisa dessa identificação. Tem que ser, porque o instrutor ali, gente, ele vai fala ficar você, dias ali, não, vai ficar, juntos, e eu falo para você, gente. Quando não há identificação, tem muita resistência. Tem muita resistência, a maneira de você ensinar. Agora, a gente, assim, aproveitando, né, de falar da equipe que eu tenho lá, eu falo assim, não é um elogio, é um elogio que eu falo sincero por conhecer. Meus filhos tiraram lá, aprenderam com os instrutores lá. Então, só por aí eu posso te falar, né? A dedicação e o profissionalismo que ele tem de passar 7, 8 horas dentro do carro, às vezes no sol, no frio, pegando esse trânsito. Hoje eles vão para a área lá que a gente chama área de exame. Você cruza a cidade, a autoescola na Bom Jesus, aí você cruza a cidade para bater lá no Santa Rita. Horário de pico, horário de almoço, horário de saída de colégio, eles estão lá com o aluno. E o que eu tenho recebido, Carol e Grazi, de referência positiva do aluno, mesmo quando ele é reprovado. Fui reprovado, mas não foi culpa do instrutor, eu errei, vou fazer outro. Nossa, só agradeço, instrutor. Então, isso que faz... a diferença, né? Da diferença e da gente assim, ter esse compromisso. Quando eu pego um problema com um aluno, que chega até mim, porque, lógico, eu não consigo acompanhar todos, mas quando chega até mim um aluno que está com dificuldade, reprovas, às vezes financeira, eu vou com aquele aluno, tem 2 caminhos aqui. Ou você vai passar, ou, se você quiser, desistir. Porque eu vou ficar com você enquanto você quiser tirar a carteira, eu vou estar junto com você. Não só eu, toda a equipe nossa. Né? Se você lá, teu filho for tirar a carteira e chegar, Alessandro, ele está com dificuldade na legislação, eu faço simulado, eu marco reunião no sábado, né? Tem outro assunto que a gente pode falar mais para um outro podcast sobre o atendimento que nós estamos fazendo para os deficientes auditivos. Que legal. Nossa, a gente está tendo... Hoje teve aula com deficiente auditivo, passou na legislação, que eles têm, a leitura deles é diferente. Então, tudo isso é porque a nossa vocação nossa missão é o aluno de sair habilitado lá. E, além do mais, gostar de dirigir. Porque se a pessoa não gostar de dirigir, não tem sentido nenhum. Ela tem que querer dirigir. Ela tem que ser uma decisão dela, né? De aprender, de ir lá dirigir. Como a gente falou já algumas vezes, nossa, 18 anos era o marco tirar carteira. Sim. Né? Hoje o pessoal não tem muita essa sede, mas não. Não sei, mas para mim fez uma diferença. Qual que é a mensagem? A mensagem, Carol, é que a nossa felicidade não é o caminho, não é o destino que a gente chega, é a jornada.
Você já assistiu Poder Além da Vida? Eu lembro do nome, mas não lembro se eu assisti. Muito antigo? Ah, é? Porque tem até no YouTube esse filme. Poder Além da Vida? É de um cara, um atleta. Ai, não assisti não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu agora é porque assim, a frase que você falou tem exatamente essa frase. Mas essa frase não é minha, assim. É uma frase famosa, né? Mas eu comecei a ver, aí pegando um lado da vida. Assiste, é muito legal. O que acontece muito? Quando eu fizer isso, quando eu tirar a carteira, quando eu falo, como gente, se a felicidade fosse no futuro, sim, eu falo muito tivesse no resultado, né? Como e não a no gente processo. erra nisso quando a gente é novo. Eu tinha isso. Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu comprar não sei o quê, também já fui, sim. Todo mundo tem essa fase, né? Hoje eu converso com meu filho. Cara, curte o momento. Eu falo para o aluno, curte a aula. Vai fazer a aula. Você gosta de dirigir? Curte a aula, vai dirigir. É uma coisa, não fica pensando, não, porque o exame. Eu falei, não, você não está na fase do exame. Você está na fase do quê? Aprender a dirigir. Tem uma coisa que é gostosa, é você aprender coisa nova. Sim. Entendeu? Então, a frase é assim: não vamos esperar o futuro para ser feliz. A felicidade não está no destino, está no nosso caminho. A felicidade não está no topo da escada. A felicidade é saber desfrutar ao longo da escada. Exatamente. Ao longo da escada, da estrada, da trilha. É a gratidão, né? A gratidão de viver o momento, né? Porque você olha lá para frente, você nunca está satisfeito. E quando você aprende a ter gratidão, você tem gratidão. Mas eu acho que um caminho para a gente viver isso é a gente ressignificar erro na nossa vida, né? E isso é muito cultural. Nós fomos ensinados que a gente não pode errar. Como que eu vou aprender algo que eu nunca fiz sem errar? Isso é humanamente impossível. Para a gente andar, nós caímos em média 980 tombos para a gente andar. E aí depois a gente foi para a escola e os pais e professores ensinaram para a gente que a gente não podia errar. Como que eu vou aprender algo? Como que eu vou fazer algo que eu nunca fiz sem eu errar? Então, ressignificar o erro traz essa leveza. Porque é no erro que eu vou aprender. Sim. Eu preciso olhar para o meu erro crescer, e identificar o que eu preciso fazer de diferente para esse mesmo erro não acontecer. E a outra coisa, que a gente não se cobrar tanto. Sim. Como a gente quando você vai aprendendo a não se cobrar tanto das coisas, você vai deixando as coisas tão mais leves. Não? Por que eu falo assim, quando empresarialmente falando, a gente toma decisão errada, você contrata decisões errado, você... A gente erra o tempo todo na vida, né? Só que assim, aquele erro, ele vai ser uma coisa que hoje, vamos falar assim, hoje eu erro menos, vocês aqui no primeiro podcast, teve erro. Lógico que teve erro, vai continuar tendo, mas você vai aprendendo, opa, não, isso não foi legal, isso vai ser bacana, vamos fazer assim e tal. Então, acho que não se cobrar tanto dos erros. É uma construção, né? A vida é uma construção, né? A vida é uma construir. É isso mesmo. Tudo é uma construção. É um caminho, né? A vida é um caminho. É um caminho. A gente tem que ser feliz, não esperar chegar lá no... Tem que fazer um caminho leve, né? Um caminho leve, um caminho, né? Como você falou, de gratidão, acordar, né? Teve a pandemia. Eu tenho um amigo que ele passou 60 dias entubado. E ele fala hoje, o pai dele morreu no internado e ele saiu. Os dois foram entubados, o pai dele infelizmente faleceu. Mas por que eu estou dizendo isso? Hoje ele acorda e fala assim, cara, que alegria eu poder puxar o ar. Nossa, nas coisas E a gente foi conversando com ele, eu falo, gente, a gente não dá valor de acordar e você poder estar com visão, você estar respirando. Pô, só isso, gente, já é uma benção. Sim, mas uma coisa tão boa, né? A gente, infelizmente, a gente dá valor nas coisas só depois que a gente deixa de ter, né? Depois da cirurgia, porque assim, eu fiz 2 grandes cirurgias, eu fiquei 100% debilitada, né? E depois da recuperação, hoje não tem um dia que eu seco os meus pés e não agradeço pelo movimento que eu faço. Porque, gente, como era triste ninguém secar meu pé direito, ninguém passar hidratante no meu pé direito e eu não consegui
fazer isso. São coisas que a gente não dá valor. Não dá valor. E aí, qual que é, eu acho que assim, o caminho que a gente está falando? Assim, a gente não precisar perder para dar valor, né? Exatamente. Sim. Vamos valorizar o que a gente já tem. Exato. Nossa, tanta coisa boa. Só a oportunidade de estar na autoescola, de estar aprendendo, de estar arriscando, de estar tentando, já é motivo para estar grávida. Você passou no exame médico, às vezes eu falo isso, você passou no exame médico, eu não consigo. Eu falei, vem cá, você passou no exame médico, passou no escrito? Passou no exame teórico? Calma, você tem condições de ser habilitado. E é só persistir um pouquinho. E que bom que já está ali nesse processo, né? Porque tem gente que não pode chegar, não consegue chegar nem nesse processo. Não consegue chegar, né? Exatamente. Nesse ponto, chegar. Então... É isso mesmo, é olhar o lado bom. Gente, acabou de novo. E aí? Tá certo, falamos bastante coisa aí, né? Passa muito rápido, né? Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no nosso canal no YouTube, Deite on Divan, assista o primeiro bloco, curta, compartilha, se inscrevam no nosso canal, deixe aí sugestões de temas para os próximos episódios. E também, se você quer ser um entrevistado, sentar aqui nessa mesa com a gente, entre em contato conosco ou venha ser um patrocinador, um parceiro nosso. Até a semana que vem. Tchau, tchau. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida.